Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este é o Legislação. Aula 2 do nosso curso completo e gratuito de Direito Processual Civil. Hoje veremos aqui as normas fundamentais do processo civil, né? Vamos adentrar aqui de vez no Código de Processo Civil. Então, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ajudar outras pessoas. Já fez isso? Então, bora pro vídeo. Direito Processual Civil, nosso curso completo e gratuito. Aula 2, parte 1, né? Dividimos essa aula novamente porque o conteúdo é um pouco extenso. Essa aula ia ficar muito comprida. Então, dividimos aqui parte 1 hoje, parte 2 amanhã. E veremos aqui na aula de hoje normas fundamentais do processo civil, principalmente do artigo 1 ao artigo 12. Então, vamos começar. Já vimos esse slide aqui na aula passada, né? Normas fundamentais do processo civil, você vai ver no artigo 1 ao artigo 12. As normas fundamentais do processo civil são um conjunto de normas que irão orientar todo o processo civil, desde a petição inicial até o trânsito em julgado, né? Vai acompanhar todo o processo, é um rol meramente exemplificativo. Por quê? Porque você vai encontrar outras normas fundamentais ao longo aí do Código de Processo Civil, de forma implícita e de forma explícita. Artigo 1º, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado segundo os valores e normas constantes aonde? Na Constituição Federal e no próprio Código de Processo Civil. Também já vimos isso aqui na aula passada. Inclusive, vimos os vários princípios constitucionais aplicados ao processo, né? Vimos os mais importantes. Então, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais constantes na Constituição Federal e no próprio Código de Processo Civil. Vamos lá. Artigo 2 aqui do Código de Processo Civil. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Temos dois princípios aqui, o princípio dispositivo e o princípio inquisitivo. Princípio dispositivo, princípio da inércia, princípio da demanda. Você pode encontrar essas várias nomenclaturas aí. O processo vai se iniciar por iniciativa da parte. O Poder Judiciário vai se manter inerte até ser provocado, né? A parte precisa levar a lide lá ao Poder Judiciário, que é o representante do Estado, que vai resolver, que vai decidir aquele caso definitivamente. Então, o processo vai começar por iniciativa da parte e vai se desenvolver por impulso oficial. Esse aí é o segundo princípio aí desse slide, princípio inquisitivo ou inquisitório. Você pode encontrar essas duas nomenclaturas aí. Então, após a parte dar start aí, provocar o Poder Judiciário, a partir daí o processo vai seguir por impulso oficial, né? O próprio magistrado vai conduzir o processo, ele é um verdadeiro maestro ali, né? Ele vai conduzir o processo da melhor forma para que se encontre a verdade dos fatos e, ao final, se tenha uma decisão justa e efetiva que produza efeitos concretos na sociedade. Então, artigo 2, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em leis. Então, o direito processual civil é um sistema processual misto. Agora vamos ver um pouquinho a respeito dos dois princípios aí. Princípio dispositivo da inércia ou da demanda. Para que a atividade jurisdicional tenha início, a parte deve iniciar o processo, né? Nós já vimos isso. A parte precisa provocar o Poder Judiciário para que ele saia da sua inércia, então decida aquela lide de forma definitiva. O Poder Judiciário permanece inerte até ser provocado. Foi o que acabamos de ver, né? Agora, princípio inquisitivo ou inquisitório.
o desenvolvimento do processo é de responsabilidade do juiz. Após ser provocado o Poder Judiciário, ele vai dar andamento ao processo. O magistrado vai conduzir o processo da melhor forma. Cabe ao magistrado a condução do processo até a sua decisão final, em busca do quê? Da verdade dos fatos. Então, ele vai conduzir aquele processo da melhor forma para que encontre a verdade dos fatos ali e, ao final, tenha uma decisão justa e efetiva, agindo de ofício, objetivando diminuir o quê? As chances de erro judicial na sua decisão. Então, durante o processo, ele vai determinar a realização de atos, a realização de determinada prova ou diligências. Para quê? Para que ele possa angariar provas, descobrir a verdade dos fatos e, ao final, dê uma decisão de mérito justa e eficaz e ela possa ser efetiva aí, produzindo efeitos na sociedade. Então, é isso que vimos aqui no princípio inquisitivo. O que o STJ vai nos falar a respeito desse princípio, eu vou sair aqui da frente para vocês verem melhor. Prontinho? Vamos lá. Então, vamos ver esse recurso especial aí do STJ. O Código de 1973 acolheu o princípio dispositivo, de acordo com o qual o juiz deve julgar segundo o alegado pelas partes. Então, para que o Poder Judiciário, representante do Estado, dê uma decisão de mérito naquela lide, ele deve ser provocado. Continuando aqui. Mas o abrandou, tendo em vista cada vez mais acentuada a publicação do processo e socialização do direito, que recomendam como imperativo da justiça a busca pela verdade real. O juiz, portanto, não é mero assistente inerte da batalha judicial, ocupando posição ativa que lhe permite, dentre outras prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça com imparcialidade, sem ensejar injustificado favorecimento a litigante, que haja decurado ou negligenciado em diligenciar as providências probatórias de seu interesse. Então, nessa parte final, ele vai falar do princípio inquisitivo. O juiz não é mero espectador, ele vai diligenciar aí na condução do processo para que, ao final, ele possa descobrir a verdade dos fatos e possa, enfim, dar uma decisão de mérito justa e que produza efeitos concretos aí na sociedade. Deixa eu voltar, então, ali para o outro lado. Pronto? Prosseguindo. Princípio da inafastabilidade de jurisdição, do acesso à justiça, da obrigatoriedade de jurisdição e da ubiquidade de justiça. Aí você pode encontrar essas várias nomenclaturas aí. Princípio da inafastabilidade de jurisdição. Artigo 3º do Código de Processo Civil. Não se excluirá da apreciação do Poder Jurisdicional ameaça ou lesão a direito. A Constituição fala a mesma coisa aí. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A gente já viu isso aqui na aula passada. Agora vamos dar uma aprofundada, né? Vamos lá. O livre acesso à justiça é uma faculdade e a parte que a pessoa tem de recorrer ao Poder Judiciário. É um direito assegurado a todo aquele que se sentir ameaçado ou lesionado aí em seus direitos. Então, se o indivíduo se sentir ameaçado ou lesionado nos seus direitos, ele vai procurar o Poder Judiciário e poderá postular em uma tutela preventiva, no caso de ameaça, ou uma tutela reparatória, no caso de já haver ocorrido a lesão. E o Estado tem a obrigação de responder a esse jurisdicionado. Sempre que a pessoa procurar a tutela jurisdicional para solucionar determinada lide, o Poder Judiciário, que é o representante do Estado, tem a obrigação de responder quando for provocado, né? Então, é uma obrigação do Estado ele responder ao jurisdicionado. Vamos ver aqui os desdobramentos, né? Artigo 3, parágrafo 2. O Estado promoverá sempre que possível a solução consensual de conflitos, como forma de desafogar o Poder Judiciário, né? Nós sabemos que o Poder Judiciário está abarrotado de processos, né? Tem pouco pessoal para trabalhar, então os processos cada vez se acumulam mais. Então, como forma aqui de desafogar o Poder Judiciário, o Código de Processo Civil fala que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual de conflito. Então, sempre que possível, nós procuraremos outras formas de solucionar esses
conflitos aí, com utilização de meios e instrumentos alternativos, como a conciliação, mediação, a arbitragem e outros instrumentos que decorrem desses aí. As partes apenas podem utilizar os meios de solução de conflitos que estejam previstos na legislação processual civil, é claro, né? Por quê? Para não ficar o negócio bagunçado, né? Então, a legislação, ela vai trazer a previsão aí desses meios alternativos de solução de conflito, vai trazer aí um passo a passo para que tanto as partes como o Poder Judiciário possam utilizar esses meios alternativos de solução de conflito e desafogar aí o Poder Judiciário que já está sobrecarregado. Prosseguindo aqui. Artigo 3, parágrafo 3º. A conciliação e a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por quem? Juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. O que está falando aí? Que todo aquele que participar do processo, de alguma forma, vai buscar a solução consensual de conflito. A melhor forma, né, de você resolver uma lide, um conflito, é você tentar achar uma solução ali amigável, né? É bem mais fácil quando as partes por si só conseguem resolver os seus próprios conflitos. E até mesmo lá depois de ter já iniciado o processo, né? Elas podem sim se acertar lá por meio aqui desses meios alternativos de solução de conflitos. Nós vamos ver esses 3 meios aí agora. Vamos lá. Principais meios alternativos de resolução de conflitos. Vamos ver aqui os autônomos, conciliação e a mediação. Qual a diferença de um e outro? Conciliação. Ambas as partes cedem reciprocamente aí em parte de seus interesses com o fim de solucionar esse conflito, né? E o conciliador vai atuar preferencialmente nos casos em que não exista aí vínculo anterior entre as partes e ele vai poder sugerir soluções aí para o conflito, vedada qualquer tipo de intimidação ou constrangimento para que elas se conciliem. Isso aí é vedado. Então, as partes não têm uma relação prévia e não planejam ter mais nenhuma relação futura. É usada para resolver disputas e não necessariamente criar ou restabelecer uma relação, né? Preferencialmente quando não houver vínculo entre eles. Por exemplo, uma disputa contratual, né? Então, as partes não têm uma relação pretérita e não planejam ter uma relação futura. Elas só querem resolver aquela situação ali, né? Então, nesse caso aqui, ambas elas vão ceder reciprocamente aí em parte de seus interesses para solucionar essa lide. E o conciliador, ele vai poder aí sugerir soluções para esse conflito. Agora vamos ver aqui a mediação. Mediação, não há sacrifício de interesses, e sim benefício mútuo para ambas as partes. O mediador vai atuar preferencialmente aqui quando já houver sim um vínculo anterior entre essas partes. Auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais, sem interferir na decisão final. Então, o mediador vai atuar quando houver um vínculo anterior entre essas partes aí. Ele vai auxiliar essas partes para que elas consigam, por si só, chegar a um consenso. Não há sacrifício de interesses aí, há benefício mútuo aí para essas duas partes. O mediador não vai interferir, ele não vai sugerir soluções para esse conflito. Ele só vai ali acalmar os ânimos, conduzir a mediação da melhor forma. As partes já têm uma relação e se interessam em manter esta relação. Então, essa é a diferença aí da conciliação para mediação. Então, esses 2 procedimentos vão ser conduzidos aí por uma terceira pessoa, neutra e imparcial. Tanto o conciliador como o mediador, ele é uma pessoa neutra e imparcial que vai conduzir aí esses 2 procedimentos da melhor forma possível. Artigo 166, parágrafo 4º. A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais.
Então, as partes elas podem definir aí como vai ser o procedimento da conciliação e da mediação, autonomia da vontade aí das partes, né? Então, veremos isso aqui mais detalhadamente no decorrer aí do nosso curso. Mais um método aqui de solução consensual de conflitos, a arbitragem. É um método heterônimo de solução consensual de conflitos. O que o Código de Processo Civil vai falar aí a respeito da arbitragem? Artigo 3º, parágrafo 1º. É permitida a arbitragem da forma da lei. Qual lei? Lei 9.307 de 96. Ela que traz aí o panorama geral a respeito da arbitragem aqui no Brasil. A arbitragem é um meio utilizado para conflitos que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Poderão as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não contrariem os bons costumes nem a ordem pública. Então, as partes poderão sim utilizar a arbitragem quando houverem direitos patrimoniais disponíveis. E elas poderão aí dizer como vai ser as regras dessa arbitragem. Vamos ver aqui. A sentença arbitral pode ser revista pelo judiciário quando houverem vícios aí nessas sentenças. A parte que se sentir lesada nos seus direitos pode sim procurar o poder judiciário. O árbitro pode ser escolhido pelas partes, prévia ou posteriormente ao conflito. Previamente, por exemplo, num contrato já dispor lá que se houver algum problema, eles procurarão aí a arbitragem, o juízo arbitral, né? E posteriormente ao conflito, quando elas entram aí no consenso de procurar um juízo arbitral. O árbitro irá dirimir o conflito, autonomia da vontade. As partes podem sim escolher as regras aí de como se dará essa arbitragem. Depois, se vocês quiserem, vocês deem uma olhada aí na Lei 9.307, ela vai trazer aí todos os procedimentos relativos à arbitragem. Para a nossa aula, basta saber isso daqui. Então, passamos aí pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição. Próximo aqui, princípio da primazia da resolução do mérito, que o Código de Processo Civil vai nos trazer a respeito desse princípio aí. Vamos lá, artigo 4. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, solução integral de mérito, incluída atividade satisfativa. Então, esse aí é o princípio da primazia da resolução do mérito. Então, vamos lá. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito. Esse prazo razoável quer dizer que tem que ser rápido? Não, não quer dizer que o processo tem que ser rápido. O processo deve ser eficiente, mesmo que não seja tão rápido. Deve ser concluído em tempo razoável e de forma eficiente. Por quê? Nem tudo que é rápido é eficiente. Nem tudo que é rápido vai trazer um resultado adequado. Então, o processo tem que durar o tempo necessário para que, ao final, se tenha uma decisão justa e que cause efeito aí na vida dessas partes. A Constituição também vai falar que o processo tem que ter um tempo razoável. Vamos ver. Princípio da razoável duração do processo lá na Constituição. A todos, no âmbito judicial ou no âmbito administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, a Constituição também fala que o processo não pode ser ad eterno, né? Tem que ter um tempo razoável aí para que, ao final, se tenha uma decisão justa e efetiva. Então, tanto no meio judicial como no meio administrativo. Então, não quer dizer que o processo tem que ser rápido. Ele tem que durar o tempo razoável para que, se ao final, tenha uma decisão justa e efetiva. Prosseguindo aqui, o que é solução integral de mérito? A finalidade do processo é o quê? Uma decisão de mérito. As partes buscam o Poder Judiciário para que ele dê uma decisão definitiva ali a respeito daquele conflito. A solução integral de mérito é um direito das partes. O Poder Judiciário deve dispensar todos os esforços possíveis para que o mérito de uma dada postulação seja apreciado. Deve dar a decisão sobre o conflito, seja ela favorável ou não aos litigantes. Então, o objetivo do processo é chegar a uma decisão de mérito. Quando as partes
vão até o judiciário, procuram o judiciário, elas provocam o Poder Judiciário para que, ao final, ele dê uma decisão definitiva, uma decisão de mérito sobre aquela lide. Mas é claro que vai haver sim casos em que não será possível dar uma decisão de mérito. Aí são casos excepcionais, no caso de vício insanável ou quando a parte foi instada para fazer alguma coisa no processo e ela se mantiver inerte. É o que você está falando aí. A decretação de uma nulidade, o não conhecimento de um recurso ou a extinção do processo sem resolução do mérito só em casos excepcionais. Quando houver vício insanável ou havendo necessidade de atividade de uma parte, ela se mantiver inerte. Então, nesses casos excepcionais, aí sim não vai haver uma decisão de mérito. Então, regra é que quando a parte procura o Poder Judiciário, ele vai em busca de uma decisão de mérito. A finalidade do processo é dar uma decisão definitiva aí sobre aquela lide, uma decisão de mérito. Em casos excepcionais, quando houver vício insanável ou necessidade de atividade da parte ela se mantiver inerte, aí, infelizmente, não vai ser possível dar uma decisão de mérito. E o que é atividade satisfativa, que também é direito das partes? É buscar assegurar a efetividade das decisões. É o que? Além de conhecer o conflito, o magistrado deve empreender meios para que seja cumprido o que fora decidido. Então, é muito comum que tenha um processo judicial, que tenha uma decisão de mérito ao final, mas que não se consiga cumprir aquela decisão. Então, essa decisão não foi efetiva, ela não produziu efeitos aí perante as partes. Então, o juiz vai procurar, o magistrado vai procurar aí na condução do processo, ele vai dar uma decisão de mérito e também vai procurar que essa decisão seja satisfativa. E como se dará isso aí? Por exemplo, hoje já tem o Bacen Jude. Ele é conectado aí com os vários bancos de dados de instituições financeiras. Então, dá para o magistrado procurar saber pelos documentos de uma das partes se ela tem conta bancária, quanto tem na conta bancária, se tem ações, se tem imóveis, empreendimentos. Então, ele vai poder procurar meios de cumprir aquela decisão, de tornar aquela decisão efetiva na vida das pessoas, né? Tem outros meios também, busca e apreensão, medidas cautelares, então tem várias formas aí do magistrado buscar a atividade satisfativa, buscar que essa decisão de mérito seja cumprida ao final e produza efeitos concretos na vida dessas pessoas. Passamos aí por mais um princípio, próximo princípio da boa-fé processual, artigo 5º aí do Código de Processo Civil. Aquele que de qualquer forma participar do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé, mas não é qualquer boa-fé, é a boa-fé objetiva. O comportamento das partes no processo deve estar pautado em conformidade com o padrão ético de conduta, independente da crença da pessoa. Verifica-se a conduta está ou não de acordo com o ordenamento jurídico. Então, na boa-fé objetiva, a pessoa vai estar pautada no padrão ético de conduta, ela vai estar seguindo rigorosamente o que diz o ordenamento jurídico, é o padrão ético de conduta. É diferente aí da boa-fé subjetiva, porque a boa-fé subjetiva, a pessoa acha que está agindo de acordo com o direito. Na boa-fé objetiva, ela está de fato agindo de acordo com o ordenamento jurídico, que é a boa-fé subjetiva. Investiga-se as intenções ocultas dos sujeitos. O sujeito acredita que está atuando segundo o direito. Ele tem uma crença que está atuando segundo o direito, mas pode ser que não esteja, né? Diferente da boa-fé objetiva. Ele está, de fato, atuando segundo o que diz o ordenamento jurídico, né? Então, é o padrão ético de conduta, sinônimo de quê? Honestidade, probidade e lealdade nas relações processuais. Norteará toda a atuação dos sujeitos processuais, seja as partes, juízes, peritos, advogados, testemunhas, todos aqueles que de alguma forma participarem do processo têm que agir segundo a boa-fé objetiva, padrão ético de conduta, honestidade, lealdade e probidade na relação processual. Continuando aqui, desdobramentos aí da boa-fé objetiva. Ultrapassar os limites ou violar os deveres de boa-fé objetiva caracteriza abuso de direito
processual. Então, se você ultrapassar os limites da boa-fé objetiva, pode ser sim caracterizado má-fé aí no processo. Outro conceito aqui, vedação aos sujeitos processuais do vinere contra factum próprio. O que é isso? Vinere contra factum próprio é a proibição que os sujeitos processuais assumam comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual. Não permite que determinada pessoa exerça direito da qual é titular, contrariando comportamentos anteriores. Embora essa pessoa esteja dentro da atuação legal, fere o dever de confiança e lealdade, constituindo ação de má-fé. Então, o que é isso aí? Vinere contra factum próprio é você cometer comportamentos contraditórios. Você está habituado a fazer uma coisa, aí do nada você faz uma coisa diferente. Isso aí é ter um comportamento contraditório. Me dê um exemplo, professor. Então, uma relação contratual aí. Você aluga um imóvel de uma pessoa. Então, lá no contrato você tem que pagar o aluguel aí todo dia primeiro. Mas você recebe seu salário só dia 5 de cada mês. Então, desde o começo, você paga só dia 5. Dia 5, mês a mês, aí passam-se 2 anos. E o proprietário nunca reclamou, para ele estava tudo bem. Ele não ligava, nunca cobrou juros, nunca falou nada. Então, aquilo virou um comportamento habitual entre vocês. Mas, determinado dia, ele vem, chega lá na sua casa com uma carta de cobrança, cobrando juros aí por você ter atrasado o aluguel alguns dias. Então, do nada, o proprietário do imóvel cobra uma coisa que ele nunca cobrou, ele nunca ligou para isso e do nada ele vai e tem um comportamento diverso. Ele começa a cobrar de você os juros pelo atraso. Então, isso aí é um comportamento contraditório. Então, numa relação processual, isso é proibido. É claro que ele está dentro da lei, ele tem um contrato lá que diz que você tem que pagar todo dia primeiro. Mas como aquilo não era cumprido, então busca-se a verdade dos fatos, né? Então, havia um comportamento habitual que não se cobraria os juros aí pelo atraso desses 5 dias. Então, isso aí é caracterizado como má-fé. Então, a boa-fé objetiva proíbe o vinere contra factum próprio. Ela proíbe comportamentos contraditórios. É o que está falando aí. Passamos por esse último princípio aqui dessa aula, parte 1. Artigo 6 aí do Código de Processo Civil, princípio da cooperação. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Você vê que os princípios eles se complementam, né? Eles andam em sinergia, um complementa o outro. Às vezes eles falam quase a mesma coisa, né? Então, princípio da cooperação, todos os sujeitos processuais têm que cooperar entre si. Para quê? Para que se tenha uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. É isso que diz aí o artigo 6 do Código de Processo Civil. Atuação de forma cooperativa, condutas de acordo com a boa-fé e a lealdade, contribuindo para que o processo seja eficiente e transparente, concorrendo para se obter a justa composição do litígio com brevidade e eficácia. Ah, professor, então as partes elas têm que sair colaborando entre si? Não necessariamente. Não, elas não vão concordar entre si, né? Seria muito bom se elas conseguissem resolver aí seus problemas e chegassem a uma conclusão aí no processo. Mas elas vão o quê? Cooperar ali durante aquele processo para que ele tenha o melhor andamento possível. Não é concordância entre as partes, mas ambas as partes devem atuar seguindo observância aí da boa fé processual. Então, elas vão cooperar para que aquele processo se dê da melhor forma possível. Então, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e eficiente, princípio da cooperação. E qual é o papel aí do magistrado no processo, na condução desse processo? Como eu já falei aqui anteriormente, ele vai agir como se fosse um maestro, né? Organizando tudo, ele vai coordenar tudo. Então, ele vai auxiliar, esclarecer, dialogar e prevenir. Então, o magistrado vai fazer o quê? Auxiliar as partes na remoção de obstáculos processuais. Ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar as partes a remover as barreiras
processuais. Também vai esclarecer, decidindo de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões e sanando eventuais dúvidas, né? Então, sempre que ele der alguma decisão lá no processo, seja uma decisão interlocutória, uma sentença, um despacho, tem que ser de forma clara, sem obscuridade, sem contradição, sem omissão, para que as partes entendam, possam cumprir o que for determinado e, no caso de dúvidas, ele também vai sanar essas dúvidas. Um magistrado também vai dialogar com os sujeitos processuais para que aquele processo seja conduzido da melhor forma. Também vai prevenir falhas ou desvios aí durante o processo. Então, o magistrado é o verdadeiro maestro aí que vai reger todo o processo do início até o final. Então, magistrado é o verdadeiro maestro, levem essa analogia aí para a prova e acabamos aqui a nossa aula 2, parte 1. Vimos aqui normas fundamentais do processo civil, né? Vimos do artigo 1º ao artigo 6º. Na próxima aula vamos terminar aí essa parte de normas fundamentais do processo civil. Se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações, mais informações e dicas lá no Instagram, @legislação ou @salu.l.a. Eu fico por aqui, até amanhã, 8 da noite, segunda parte aqui da nossa aula 2 de processo civil. Vejo vocês amanhã, 8 da noite. Meu nome é Samuel Luiz, você está no Legislação.